Está cada vez mais normal alguém aderir a alguma religião. E a religião cristã ela vem crescendo gradativamente. E a gente percebe que muita coisa no Brasil não tem mudado muito, mesmo com o nível do cristianismo crescendo, né? E hoje nós vamos falar sobre religiosidade. Será que a religiosidade faz diferença em todo o nosso país? Vamos lá então. Esses dias eu fui pro trabalho e fiquei ouvindo a conversa ali de uma menina que tava na minha frente. É engraçado, né? Às vezes a gente fica ouvindo a conversa do outro, mas enfim. Eu comecei a ouvir a conversa dela e ela tava falando, olha, eu sou cristã, mas eu não gosto tanto de ir pra igreja porque as pessoas lá julgam demais. Se eu por acaso vou com uma calça, elas brigam. Se eu amarro o cabelo, elas brigam. Se eu faço isso, elas brigam. Se eu faço aquilo, elas brigam. Brigam por qualquer coisa que eu faça. E eu acho muito chato. Foi isso que ela estava expressando ali no ônibus, estava conversando ali com o pessoal. E em uma outra situação, estava conversando com uma amiga minha, a gente estava falando sobre uma série muito legal, Stranger Things. E aí ela falou, olha, o último episódio, provavelmente você não deve gostar tanto. Eu perguntei, mas por que eu não iria gostar desse episódio? Não é porque tem muita coisa de possessão, ou então uma coisa, sabe, mais obscura, e você, por ser muito religioso, provavelmente você não vai gostar. Eu olhei pra ele e falei, mas não tem nada a ver, isso daí não vai impactar na minha forma de pensar, na minha forma de agir, e você está pensando na palavra religião da forma errada. Expliquei um pouquinho para ela e vai ser um pouco do que eu vou explicar para você agora. A gente percebe nos judeus pessoas muito religiosas, existem as leis diversas que eles têm e eles acabam seguindo a essas leis de uma forma bem convicta, né? Mas quando a gente olha, por exemplo, ali para Romanos 2, Paulo, ele aponta para os judeus e fala, você peca igual todo o resto do mundo. Você aponta os erros das pessoas e você mesmo faz o que essas pessoas estão fazendo. E não é muito diferente do que a gente vê na igreja. As pessoas apontando os dedos para os irmãos, para as pessoas lá fora, mas elas mesmas cometem pecado. Tiago, mas então é errado você chegar a falar para a pessoa que ela tá errada por alguma coisa que ela fez? Não. Mas quando você faz isso em amor, quando você exorta e admoesta a pessoa. Mas se você julga a pessoa por algo que você mesmo faz, você condena a si mesma. E o mais incrível de tudo é que essas pessoas insistem em não abandonar o seu pecado. Quando a gente olha lá para João, o livro de João vai falar sobre as pessoas que amam estar nas trevas. E é muito ruim a gente imaginar que isso existe dentro da igreja, mas eu quero te falar, existe sim dentro da igreja. O problema é você ser essa pessoa que ama estar nas trevas, que não ama estar na luz que é o Senhor. Mas por que as pessoas não gostam tanto de estar em Deus? Porque as suas atitudes devem mudar, o seu jeito de pensar, a sua forma de agir deve mudar. E é o que a gente vê lá em João 3, quando Nicodemos ele vai falar com Jesus. Eu falei sobre esse assunto já neste vídeo que está aparecendo aqui em cima, sobre nascer de novo. Eu não vou entrar muito no assunto, mas lá Jesus falou para Nicodemos que era necessário nascer de novo para ir para o reino. Mas quando a gente olha para Nicodemos, a gente percebe que ele não é qualquer pessoa. Ele é o chefe dos fariseus. É uma pessoa bastante respeitada. E Jesus olha para ele nos fundos dos olhos dele e fala: é necessário você começar do zero. É necessário você parar de tanta religiosidade, de tanta regrinha e ter um relacionamento comigo. Tiago, você está falando que ter algo com Deus é não ter regras? Não. Eu estou falando que nós devemos conhecer a Deus e saber a forma dele pensar. Nós não devemos começar a encher a igreja de regras que vão da nossa cabeça. Mas a gente tem que olhar para a Bíblia e falar: olha, isso daqui não está na Bíblia. Isso daqui está na Bíblia, então eu tenho que seguir. Mas Tiago, qual é a verdadeira religião? Lá em Tiago
1:27 vai falar que a verdadeira religião é cuidar dos órfãos e das viúvas. E o que isso significa? Significa que a verdadeira religião é cuidar daqueles que necessitam. Você tem cuidado das pessoas que necessitam ou você tem cuidado de si mesmo? Ou seu ego de apenas olhar para aquilo que te importa é maior do que você olhar para as outras pessoas? É um assunto muito sério porque nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas, assim como o vídeo que eu soltei aqui, e amar ao próximo como a ti mesmo, assim como esse vídeo que eu já falei sobre esse assunto, tá? Então a verdadeira religião aos olhos de Deus, do próprio Deus, pura e sem falhas, é cuidar daqueles que necessitam. Mas esse texto não termina aí. Lá fala também que você não deve se corromper com o mundo, se parecer com as pessoas que adoram estar nas trevas. A realidade que eu, pelo menos, enxergo na igreja é outra. Uma igreja onde as pessoas são ególatras, as pessoas olham para as pessoas que não são da igreja e começam a querer aquilo para elas porque, nossa, parece que a grama do vizinho é mais verde do que a minha, parece que a vida daquele que não é cristão é mais interessante do que a minha. Olha, o que eu tenho para te falar é que você ainda não conheceu a verdadeira felicidade. Porque com a verdadeira felicidade você tem paz com Deus. E isso ninguém pode te tirar. Isso faz sentido para você? Isso faz sentido para alguém que você conhece? Não perca tempo. Envie esse vídeo para essa pessoa porque é a vida espiritual dela que está em jogo. Para conhecer o reino é necessário nascer de novo. E a pior coisa de todas é a pessoa chegar lá no final e perceber que ela ainda não nasceu de novo. Faça isso, abençoe a vida daquele que você tanto ama. E essa é a atitude de quem é marcado por Jesus.